Desculpa, 3. E amados, para a honra e glória do Senhor Jesus, como nós fizemos a reunião aqui no sábado, assim que a gente voltar do retiro, a gente vai começar os nossos trabalhos nos lares, as campanhas. E nós vamos fazer, principalmente da vida dessas crianças, tá? Na casa da Kathleen, da Liana, tá? Na casa desses irmãos, tá? Porque a igreja precisa estar reunida, orando, intercedendo, libertando, porque esse é o nosso papel, tá, amados? Eita Deus. Capítulo 3. Quantos acharam aí? Pode me dizer um amém, por favor? Para não tomar muito tempo, eu já vou lendo, tá bom? E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque já é o reino dos céus. É chegado, porque este é aquele anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E tinha João a sua veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. E então iam ter com ele Jerusalém, e toda a Judeia, e toda a província ao redor do Jordão, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Até aqui. Amados, hoje eu quero ser bem simples, eu vou ser bem rápido, até porque nós vamos ainda preparar algumas coisas para deixar separado, que os irmãos amanhã vão lá no retiro levar, para depois voltar. Eu queria falar um pouquinho sobre humildade. Pastor, mas o que o Senhor quer dizer com humildade? Infelizmente, nós estamos vivendo na época em que menos se fala sobre humildade, em que menos se testemunha sobre humildade, tanto dentro da igreja como fora da igreja. E para que nós possamos entender humildade, amados, é a característica de uma pessoa que sabe das suas próprias limitações. Ela sabe das suas limitações. Ela sabe que ela tem que ser modéstia, não porque ela tem que se aparecer, mas a atitude dela deve ser de modéstia. A característica ou significado de humildade é simplicidade. Humildade, para os irmãos entenderem, é um adjetivo de uma pessoa que ela não possui aparência de vaidade. Ela pode ter tudo na vida, mas ao mesmo tempo ela demonstra que ela não tem nada, porque ela é humilde não diante dos homens, mas diante do Senhor. Porque os homens nós não vamos conseguir agradar a todos, infelizmente. E aí, amados, o que era humildade? Humildade é nós temos o conceito de nós, sabe, é nós entendemos quem nós somos, para que nós somos criados, o porquê nós estamos vivos. Humildade é nós se colocarmos nos nossos lugares. Humildade é nós entendemos que nós não somos melhores que ninguém e nem piores que ninguém. E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo numa época que não se vive desse jeito. Se a pessoa tem um bem um pouquinho melhor que o outro, ela já acha que ela é superior àquela. Se é dentro da igreja, ela tem um cargo a mais que o outro, ela acha que ela é melhor que aquela pessoa. E nós vamos aprender que nós não vamos levar nada dessa terra para o céu. A Bíblia vai dizer que tanto o rico como o pobre vão para onde? Para o mesmo lugar. Do pó viemos, do pó voltaremos. Nesse grande dia que nós iremos ao pó, não vamos levar o nosso dinheiro, os nossos carros, os nossos bens, as nossas casas. Assim como dentro da igreja, quando nós morremos, nós não vamos levar os nossos cargos, nós não vamos levar o que nós ganhamos dentro da igreja, porque a Bíblia vai dizer que para Deus nós somos todos iguais. A Bíblia vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas, para salvar, mas para abençoar sim, tá? Para abençoar aqueles que são mais obedientes serão mais abençoados, para a honra e glória do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer, amados, em Romanos capítulo 12, versículo 3,
Em virtude da graça que me foi dada, eu digo a todos e a cada um: não tenhais de vós mesmos um conceito mais elevado do que convém, mas um conceito modesto, cada um segundo o grau de fé que Deus lhe concedeu. Amados, sabe o que acaba com o ser humano? Quando o ser humano ele entende um pouquinho da palavra, ou ele acha que ele tem um pouquinho de fé mais que o outro, e ele começa a se engrandecer, e ele começa a querer se aparecer. Mas a Bíblia vai dizer que nós não devemos fazer isso. Nós devemos ser modestos uns com os outros. E a Bíblia vai dizer mais ainda, que nós devemos considerar o próximo maior do que nós. Então quer dizer que isso vai totalmente contra aquilo que nós achamos que é humildade. Porque humildade é entender que nós não somos nada e nem ninguém, mas que nós somos tudo ao mesmo tempo, e dependemos de um Deus todo-poderoso que cuida das pessoas humildes. A característica de quem é humilde é reconhecer a graça de Deus na vida dele, na vida dela. Tem pessoas que elas são tão abençoadas, mas elas nunca reconhecem que isso é graça de Deus. Eu e você só estamos de pé hoje porque a graça de Deus esteve conosco. Nós só estamos aqui essa noite porque a graça está neste local. A graça está na minha vida, está na tua vida. Então, amados, a Bíblia vai dizer que nós devemos a cada dia sermos mais humildes. A Bíblia vai dizer assim, João: convém que ele cresça e eu diminua. Mas o que se prega hoje, o que se vive hoje, convém que eu cresça e o Senhor diminua. Isso é totalmente ao contrário de humildade. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre João Batista. Você vai entender por que ele falou isso. Convém que ele cresça e eu diminua. Humilde, uma pessoa humilde, ela saber, amadas, que eles não são melhores que ninguém. Uma pessoa humilde, ela tem uma característica de não ser egoísta. Pode ter certeza que uma pessoa que é humilde, ela não é egoísta. Tudo aquilo que ela ganha, ela procura dividir com as pessoas. Mas uma pessoa que é egoísta, ela só tem uma, e ela não consegue dividir, aí Deus não vai abençoar. A Bíblia vai dizer: sede fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. A parábola dos talentos, deu um, ele foi arrogante, foi egoísta. Não, eu vou esconder, eu vou enterrar. Mas o outro tinha 2, ganhou 2. O outro tinha 4, ganhou 4. E assim, se nós formos colocar assim, a pessoa que é humilde, ela reconhece que tudo que ela tem não é dela, mas que ela é mordoma. Ele é mordomo do Senhor. Amados, tudo que eu e você temos não é nosso. Porque se Deus fizer assim, acabou, pastor Everaldo, para você, acabou. Mas se nós reconhecemos que tudo é graça de Deus, a Bíblia vai dizer que Ele vai fazer transbordar sobre os teus celeiros. A Bíblia vai dizer que quanto mais humildade, mais poder sobre a vida de um crente. Quanto mais humilhação, mais poder Deus vem sobre a vida do crente, e honrando e glorificando o nome dEle por meio da vida de uma pessoa humilde. Olha só, vou dar um exemplo. Jesus foi humilde. Ou aqui alguém discorda? Jesus foi humilde. Eu fico imaginando, amados, Jesus estava na glória desde a fundação do mundo, sentado no trono com o papai, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí o papai fala assim: não tem ninguém para pagar a dívida deles, porque depois da queda de Adão e Eva, criou-se um abismo entre o homem e Deus, e só um que poderia pagar isso: Jesus, perfeito, estava no trono. Mas a Bíblia vai dizer, amados, que a humildade dele, o amor dele por nós foi tão grande que ele deixou a sua glória, se fez carne e morreu no meu e no teu lugar. Ele se fez humilde para que nós hoje pudéssemos ser ricos da presença de Deus, para que hoje nós pudéssemos ser ricos da glória de Deus. E uma pessoa que é humilde, ela é submissa tanto a Deus como às autoridades. Jesus tinha autonomia de falar assim: não, Deus, eu não vou lá morrer por eles. Tinha, não tinha? Ele é Deus, mas ele foi submisso ao Pai. Eu vou lá porque vale a pena morrer por eles. Eu vou lá porque eu vou ensinar eles como eles devem viver. E a Bíblia vai dizer, amados, em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 9: tende em vós
os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Apesar de sua condição divina, de glória, ele não reivindicou seu direito de ser tratado igual a Deus. Ao contrário, aniquilou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tornando-se semelhante a homens. Por seu aspecto reconhecido como homem, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aí agora eu vou para que você entenda quem é humilde diante de Deus. E por ele ter morrido, morte de cruz, o versículo 9 vai falar assim, ó: por isso Deus o elevou acima de tudo. Ele deu um nome que está acima de todo nome, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e vão dizer que só Ele é o Senhor. O que nós aprendemos com os humildes? Quem se humilha na presença de Deus, quem é submisso a Deus e a sua autoridade, o Senhor eleva sobre acima dos homens, para mostrar que Ele é Deus nas nossas vidas. Então, amados, quanto mais humildes nós somos na presença de Deus e dos homens, mais o Senhor vai nos elevar. Os que se exaltam serão, e os que se humilham serão. Você está entendendo o recado que Deus tem para você aqui esta noite? Vamos nos humilhar na presença do Deus, desse Deus maravilhoso. Vamos ser humildes na presença dEle, amados. Aí eu aprendo com Jesus de novo. Jesus reunido com os seus discípulos. Aí tinha uns que falavam assim: Senhor, eu quero sentar à tua direita. O outro: eu quero sentar à tua esquerda. Aí os outros: não, mas tem que ser eu. Não, eu estou com ele há mais tempo. Aí o Senhor: vou te ensinar. Vou ensinar para todos vocês como que faz. Pega uma tigelinha, uma cumbuquinha, pega uma cadeirinha na frente dos discípulos, presta atenção, senta, lava as mãos, coloca água, senta aqui, Pedro, agora eu vou te lavar os pés. Olha a questão de humildade, Ele é Deus. Você está entendendo? O Deus Todo-Poderoso começar a lavar os pés dos discípulos, para nos ensinar que humildade não precisa de arrogância, mas Ele simplesmente nos ensinou que Ele é servo, e eu e você devemos ser servos uns dos outros. Nós devemos ser considerados menores que uns dos outros, amados. Eu fico imaginando a cena, Jesus fazendo um milagre, isso, aquilo. Agora Ele chega e começa a lavar o pé dos discípulos. Eu acho que eles ficaram assim: rapaz, esse homem está doido. Que é isso? Não, mas Pedro, não admito. Aí ele fala assim: se você não lavar os pés, você não tem parte comigo. Amados, o que eu aprendo com isso? Humildade sim nos leva para o céu, porque as pessoas que são alcançadas pelo Espírito Santo de Deus, as pessoas que são alcançadas por Jesus, o Senhor coloca a humildade no coração delas, o Senhor coloca a humildade na atitude delas, o Senhor coloca a humildade no falar, no olhar, no abraçar, no caminhar. Então é interessante que nesse texto o Senhor fala assim, ó: vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Mas se portanto eu que sou o Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Pois eu vos dei o exemplo, para que façais como eu fiz. Sabe o que eu acho lindo no ministério de Jesus? Jesus em nenhum momento ele falava assim, ó: vão lá expulsar os demônios, vão lá curar, vão lá fazer isso. Não, ele pegava na mão dos discípulos, ia fazer para ensinar. Não ensinava com a sua boca, mas com a sua atitude. Então, amados, sabe o que Jesus nos ensina aqui? Como igreja do Senhor, nós que iremos para o retiro, que lá nós devemos ser humildes diante uns dos outros. Lá nós devemos servir uns aos outros, para que o nome do Senhor seja glorificado por meio das nossas vidas. Ah, mas um é pastor, o outro é presbítero, o outro é pastor, o outro é diácono. Lá nós somos todos iguais, como aqui nós somos todos iguais. O Senhor apenas nos chamou para servir, para que nós possamos lavar os pés uns dos outros. Amados, você pode estar se perguntando: mas pastor, como eu posso ser humilde? Eu vou te falar.
Reconheça o teu orgulho. Como eu posso ser humilde, pastor? O orgulho é um problema. Começa a pedir para Deus tirar isso da tua vida. Começa a pedir para Deus arrancar isso de você. Porque se você pedir essa ajuda para Deus, Ele vai arrancar. E aí você vai glorificar o nome dEle. Sabe por que eu estou falando isso, amado? Deus me deu essa palavra. Porque hoje, infelizmente, nós estamos vivendo numa época, dentro da igreja, onde as pessoas só querem ser servidas. Elas não querem ajudar. Elas querem simplesmente sentar e serem servidas. Mas Jesus nos ensinou que é o contrário. É tão lindo quando tem uma coisa para fazer, mais 10 pessoas se dispõem. Eu vejo o amor de Deus nessas pessoas. E a Bíblia vai dizer, amados, que um trabalhando é uma coisa, mas 2 é diferente, 5 é diferente, 10 é diferente, 60 é diferente. Fica mais leve. Já prestou atenção? Eu fico imaginando se nós, no corpo todo, tivesse só uma perna, como que seria? A gente conhece pessoas que são amputadas. O músculo como fica forte daquela perna, não é porque sobrecarrega demais. Então, amados, nós temos que aprender que nós somos chamados para ser humildes na presença do Senhor. E na presença dos irmãos principalmente. Porque a Bíblia vai dizer que se eu digo que amo a Deus, mas não amo o meu irmão, eu sou mentiroso. Então se eu digo para Deus que eu sou humilde, mas diante dos meus irmãos, diante do meu pastor, dos meus líderes, eu não sou humilde, algo está errado na minha vida, na tua vida. Pô, pastor, hoje é quinta-feira profética, eu estou profetizando isso sobre a tua vida. É isso que tem feito a igreja crescer. Aos pouquinhos mais, crescer madura. Eu vi o Cristiano aqui falando aqui, eu fiquei lembrando de quando ele chegou aqui. Ele pegava carro nervoso, irmão. Não, pastor, ainda não me dá uma oportunidade não, pastor, ainda não. Mas tem vindo nas escolas bíblicas, tem procurado se esforçar para aprender a palavra do Senhor. Isso é humildade, é saber que, eu preciso de Deus. Eu preciso aprender a palavra do Senhor. Agora nós não podemos ser assim, eu já aprendi tudo que eu precisava. Amados, a única coisa neste mundo, medicina, médicos vão aposentar um dia, professor que ensina vão aposentar um dia, enfermeiro vão aposentar um dia, mas a única coisa que nós nunca vamos aprender tudo é a palavra de Deus. Sempre terá algo para nós aprendermos, mas só os humildes reconhecem isso. Pastor, como eu posso ser humilde? Olha ao seu redor. Para de ficar olhando para o teu umbigo. Para de ficar olhando no espelho. Tira o espelho da tua frente. Olha o tanto de gente que tem ao teu redor. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer, amados, que quando nós olhamos ao nosso redor, nós vamos ver que todos nós somos iguais. A Bíblia vai dizer lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não falou somente alguns, mas todos pecaram. Isso quer dizer que todos nós somos iguais perante o Senhor. A Bíblia vai dizer que não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus se não for pela presença do Espírito Santo sendo derramada sobre a vida dele. Quer uma outra coisa sobre humildade? Obedeça a Deus, mesmo que pareça humilhante para você. Eu vou dar um exemplo. Sabe quando você tem que pedir um perdão para o irmão? Mas o teu orgulho tá, não, ele errou comigo, não foi eu que errei com ele, não, eu não vou falar, não, eu sou crente, mas eu sou cabra macho. Amados, humildade é você reconhecer que mesmo você tendo certo, você tem que ser o canal de bênção na vida da pessoa. Em vez de você esperar o perdão, vai lá e peça perdão. Porque a Bíblia vai dizer, amados, que quando nós fazemos isso, tanto para os irmãos que às vezes não querem chegar até nós, ou como o nosso inimigo, nós colocamos brasas sobre a cabeça deles. Eu já fiz isso e já passei por isso. E quando eu fiz foi legal, mas quando eu passei foi constrangedor. Porque eu tinha errado e a pessoa veio pedir perdão para mim. E aí eu fiquei com a cara no chão. Eu queria ser igual um avestruz. Colocar meu rosto lá no buraco. Amados, quem é humilde, agradece.
a Deus pelos talentos. Quem é humilde sabe que o sucesso que ele tem vem dos altos céus, não vem da sua força, não vem dos seus braços. Quem é humilde reconhece que tudo que ele é do Senhor, tudo que ele tem vem do Senhor. Quem é humilde aceita que faz erros, amados. Quem é humilde aceita que é uma pessoa que erra. Às vezes eu fico aqui pensando, às vezes as pessoas pensam que é pastor, não erra, ou não sabe alguma coisa da Bíblia. Erra sim, amados. Erra sim, peca sim. Eu não sei tudo da Bíblia. Sabe o que é isso? A gente tem que aceitar que nós somos errantes, que nós somos seres humanos. Vou te falar algumas coisas. O orgulho afasta de Deus. A humildade te aproxima de Deus. O orgulho te afasta das pessoas. A humildade te aproxima das pessoas. O orgulho te afasta de si mesmo. A humildade te aproxima de você mesmo. Aprenda isso. Vou só ler um texto aqui para que você entenda. Olha só. Bem-aventurado os humildes, porque eles herdarão a terra. Eu vou ler mais alguns. Espera aí que eu vou. Eita, agora meu celular está bem ali. Vou ler só alguns aqui para que você entenda. Já estou finalizando. Abra comigo em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, 3. Eu estou finalizando, tá? Olha só. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não faça nada por contenda nem para se vangloriar, mas considere o teu próximo maior do que você. Voltando algumas páginas, Efésios capítulo 4, versículo 2, vai dizer assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, com toda humildade e mansidão. Amados, nós temos que entender, a igreja, eu estou aprendendo isso, ninguém é igual a ninguém. Eu não posso exigir que os membros sejam igual ao pastor. Claro que tem erros que a gente tem que ajudar os irmãos, tem que corrigir. Mas, amados, nós temos que entender que todos nós somos diferentes, temos cabeças diferentes, pensamentos diferentes. Temos que aprender com humildade e mansidão a conviver em família. E eu estou falando aqui da família de Cristo. Vou ler mais um texto. Colossenses 3:12. Olha só. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Amados, nós temos que nos revestir. Você sabe o que é revestir? É se vestir. Assim como nós nos vestimos dessa roupa, se revestir de toda a humildade e mansidão que só Jesus tem para nos dar. Nós não vamos encontrar humildade a não ser em Cristo Jesus. Só em Jesus nós encontraremos a verdadeira humildade. Olha só. Provérbios 29, versículo 23. A soberba do homem o abate, mas o humilde de espírito, a honra o sustenta.
Eu vou repetir para que você entenda. A soberba do homem o derruba, o abate, mas o humilde de espírito, a honra o sustenta. Olha só, 16, 19 vai dizer assim: melhor é humilhar o espírito com os humildes do que repartir os despojos com os soberbos. Se você tiver que escolher entre amizades, escolha pessoas humildes, que elas te ajudarão a ser mais humildes. Não ande com pessoas soberbas, que elas te farão você ficar mais soberbas do que elas. Deu para você entender aqui o recado de Deus para ti essa noite? Agora eu vou finalizar aqui para que você entenda. Nós falamos sobre quem? João Batista. Foi isso? A Bíblia vai dizer que ele é uma voz que clama no deserto, e ele veio para preparar o lugar para quem? O caminho para quem? Para Jesus. E a Bíblia vai dizer, meus amados, eu não vou ler, mas em Lucas capítulo 7, versículo 24 em diante, que Jesus, quando está falando, Lucas está falando dele, está falando que Jesus exalta ele. Eu vou só ler rapidinho para que você entenda, mas você não precisa acompanhar. Olha só, vou falar que eu não ia ler, mas tem que ler, tem jeito, é a palavra, né? Olha só, 7. Vai falar agora, ó. Este é aquele, está falando de João Batista, de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparar diante de ti o teu caminho. Olha só. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus, o menor no reino de Deus, é maior do que João Batista. Você está entendendo o que Deus está preparando para aqueles que são humildes? Amados, eu olho para João Batista. A roupa dele era pele de camelo. É isso? Pelo, né? Pelo de camelo. Ele se alimentava de quê? Gafanhoto e de mel silvestre. Olha só, a Bíblia vai dizer que ele era o maior profeta desde o começo. Jesus falando isso, que ele era o maior profeta de todos que vieram antes dele. Mas ao mesmo tempo Jesus está falando assim, ó: aqueles que são humildes no reino de Deus serão maior do que João Batista. Eu não sei se você entendeu aqui essa noite, mas eu quero que você saia daqui entendendo que a humildade vai nos fazer sermos elevados, tanto diante de Deus como diante das pessoas, porque toda honra e toda glória é do Senhor. Nós não estamos aqui para nos aparecer, nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. O pastor não pode aparecer mais do que a palavra de Deus, os irmãos não podem aparecer, ninguém pode aparecer mais do que a glória de Deus. Você entendeu aqui esta noite que Deus tem para ti? Você pode adorar o Senhor com as suas palmas em nome de Jesus?